Começar mais um dia de aula. Tava olhando aqui o cronograma, aquele cronograma que eu tinha feito no começo, e a gente já tá na sexta aula, né? Tá faltando 5 dias para acabar. A última aula vai ser a prova. Só lembrar vocês que a prova ela vai ser de um dia para o outro. Eu não vou dar aquele tempo que eu dei para o trabalho, não. Então todo mundo já sabe como é que faz. Quem tinha dificuldade a gente já tirou as dúvidas. E quando eu postei lá a avaliação, eu disse: pessoal, não deixe para fazer no último horário, não. É para não ter problema. Boa. Não, vai ser múltipla escolha. Você vai responder na hora. Abriu, responde e já manda a resposta. É como se fosse um formuláriozinho para vocês ir preenchendo, né? Já corrigiu. Eu não sei se aparece, eu acho que aparece para vocês lá quando eu corrijo. Anote. Qual o valor? 100? Pronto, essa é a nota. 100 é equivalente a 10. Eu oi. O COFEN, o MEC ele tinha, eu não sei se foi revogado já, mas o MEC ele tinha decretado que as aulas iam ser à distância. Inclusive a reunião nossa com o Eliette vai ser sobre isso. A gente vai fazer reunião com todas as turmas, eu, Eliette e Mônica, para falar a respeito das aulas. Pronto, pode ser que mude, porque ela quer fazer em 3 dias diferentes. Eu quero fazer logo de uma vez só, para todas as 3 turmas. Mas vai ser separado. Cada turma vai ser uma reunião diferente. Então, assim, o MEC, ele adiantou as aulas nesse modelo, né, à distância. E nesse parecer do MEC, ele estava dizendo que algumas aulas poderiam até ser substituídas por, no caso, se tivesse algum laboratório, poderia ser feita à distância. Aí o COFEN foi lá e está brigando para que não seja dessa maneira, né? Então, laboratório tem que realmente, o aluno tem que ir para o laboratório. Como é que vai aprender à distância? Então você imagina uma disciplina, anatomia, que você precisa ver, né, as peças. Aí como é que a gente vai mostrar? Uma introdução de enfermagem que você precisa aprender a fazer curativo. Então é isso que o Corém ele tá brigando. Pode ser que ele consiga, né? E como já falei para a Eliette, já falei para a Mônica, já falei até para vocês, disse que se me colocar para eu dar uma disciplina que dependa de laboratório, eu não vou dar à distância. Eu dou essas que não dependem, né? São pouca carga horária, dá pra gente ir administrando à distância, mas eu nunca que vou dar emergência à distância. Saúde a gente não brinca não. Então,
Exatamente. Muito. Depende muito também do aluno treinar, né? Fazer treinamento. Então como é que você vai fazer treinamento de RCP à distância? Você vai ficar fazendo em casa, sem boneco, sem nada, então é complicado você dar a distância, né? E como eu falei, essas outras não. Por exemplo, essa turma nova, como tem muita disciplina ainda que não foi dada, dá para ir tranquilo, até chegar a data de você fazer normal. Agora, a turma de vocês, a gente vai ter que ver uma maneira aí, porque como você falou, as próximas disciplinas, né, ela requer laboratório. Laboratório e estágio. Isso. Então aí na reunião a gente vai ver uma forma aí de não prejudicar vocês, né? Porque eu acho que a gente vai ainda ficar esse mês de julho e só vai voltar, acho que depois da metade de setembro. Então é muito tempo sem aula, né? Então a gente vai ver aí uma forma de compensar isso. Setembro também, tudo presencial. Eu não sei se chegou alguma coisa na FAESC, hoje estava tendo uma reunião, eu não participei dessa reunião, quem participou foi a Eliette. Eu acredito que ela tirou as dúvidas dela lá. Até falei para ela que antes de fazer a reunião com vocês, tem que ter uma posição da FAESC com relação às aulas, a volta das aulas, né? E com relação a esse modelo que a gente está dando aqui dessa plataforma. Eu particularmente eu gostei. Muito simples, bem tranquilo. Ainda a gente grava aqui as aulas para o aluno ainda ficar assistindo e ainda tirar dúvida se ele precisar, ou então se faltou no dia ele vai lá e dá uma assistida. Mas vamos ver, né, o que a Eliette vai dizer aí na reunião. A aula hoje ela vai ser um pouco mais curta. Eu acredito que o pessoal ainda está muito cansado aí com São João, né? Todo mundo com preguiça. Hoje só tem 12 pessoas. Tá tudo ressacado. Menos as irmãs. De passar muito tempo acordado. Pronto, então a gente adiantou, teve um dia que a gente adiantou a aula de registro, né? E hoje a gente vai continuar com o registro, vai fechar na verdade, né? Com relação à auditoria, auditoria e registro em enfermagem. Então vocês já tiveram aí uma base com a Eliette sobre a auditoria e a gente nessa disciplina tem que abordar também a auditoria. Então qual é o objetivo? É apresentar a importância das anotações de enfermagem. Eu já falei para vocês, tirei as dúvidas quais são essas anotações de enfermagem, né? Falei sobre a evolução de enfermagem, falei sobre o registro, falei sobre anotação e falei sobre o resumo do plantão, né? Que o pessoal fala que é relatório de enfermagem. Então, visando respaldar o profissional na execução de suas ações, né? Então, todos devem fazer o seu registro de sua atividade, né? Para deixar bem respaldado aí,
né? Então, se vocês forem trabalhar num hospital de grande porte aí, ou então particular, então vocês vão se dar de cara com muita auditoria. E a auditoria ela pode ser feita por uma junta de profissionais do próprio hospital ou da Secretaria de Saúde. Ele pode ser feita pelo próprio enfermeiro administrador do setor. Então, diariamente ele pode fazer auditorias, né? Essa auditoria ela facilita também, né? O registro facilita também os processos de auditoria através da comprovação dos procedimentos realizados. Então, se eu fiz um curativo, né, gastei algum material, como é que eu vou comprovar que eu realizei? Então, vou comprovar, né, lá no prontuário do paciente, ou então numa ficha específica, né, disponibilizada pelo próprio hospital, né, além de auxiliar a contabilização dos gastos, minimizando glosas, né. Então, o administrador do hospital, né, como eu já falei na aula anterior, ele é responsável pelos gastos, né, dos materiais que são utilizados diariamente. A gente chama de material de consumo e também de material permanente, né, que são aqueles materiais que ficam lá, como mesa, né, equipamentos fixos, né. Ele visa, né, ver a contabilização mais em materiais que são usados aí diariamente, né, como gás, atadura, seringa e outros. Então, o objetivo da assistência de enfermagem é proporcionar um atendimento seguro, ágil, criativo, eficaz, legal e eficiente aos nossos pacientes. Então, para fazer isso, não é só com relação ao procedimento diretamente para o paciente em si. Então, é tudo isso aí, é seguro tanto para o paciente quanto para o profissional, né? Então, o profissional tem que usar a EPI. Se ele vê que sua vida ali vai estar em risco, ele por lei é garantido ele se negar a prestar esse atendimento, né? Então, se ele fizer, né, o procedimento, por exemplo, eu vou atender um paciente que está com suspeita de coronavírus, aí eu não tenho máscara cirúrgica. Então, se eu atender esse paciente sem a máscara cirúrgica, né, e vier a adoecer, né, o hospital ele vai entrar com recurso e provavelmente, né, quem vai se ferrar é o profissional, porque ele sabe que não deve fazer nenhum procedimento, né, que vise ali ter algum agravo ao profissional. É diferente de você por exemplo, você ter um acidente de trabalho. Você está trabalhando ali, caiu um objeto, né, em você adoeceu, aí é acidente de trabalho, é diferente. Mas você fazer um procedimento sabendo que não está proporcionando um atendimento seguro, né, então você pode se negar, né, até que o hospital ele forneça, né, todos os materiais. Ágil significa o quê? Então, para você fazer um atendimento ágil, você precisa se lembrar lá daquelas primeiras aulas de administração, quando a gente falou, né, que você tem que planejar, né, você tem que passar pelas etapas, planejar, organizar, para depois fazer a execução. Né? Se você fizer isso, o atendimento vai ser ágil, né, e seguro. Quando ele fala aqui criativo, né, então os enfermeiros eles têm uma criatividade muito boa com relação ao atendimento. Então, às vezes está faltando material ali, ele pega outro, dá um jeito, né? Aquele velho jeitinho brasileiro, mas tem que ter cuidado nessa criatividade, né? Não é sair inventando, né? Não é sair fazendo coisas para agilizar. Às vezes você é criativo para você agilizar.
Eu digo que são profissionais preguiçosos, né, que faz ali uma coisa para ser mais ágil, para adiantar a parte deles, né, para ficar logo livre. Mas porém pode prejudicar o paciente, até ele mesmo. Né? Mas na maioria das vezes você vai fazer essa criatividade, não para lhe prejudicar, né? Lógico, mas para agilizar o seu trabalho. Tem que ser eficaz, né? Tem que realmente fazer. Então você imagina você fazer um curativo, né? E começar o curativo com o mesmo material, com a mesma pomada até o final. Então não está sendo eficaz. Porque como a gente viu lá, acho que foi em clínica médica que eu falei sobre curativo, né? Então a gente, todo curativo que você vai realizar, você tem que primeiro avaliar a ferida. Né? Se você não souber avaliar, aí você chama o enfermeiro faz a avaliação e diz qual é o material que vai ser usado. Porém, às vezes você está com tanto paciente, o enfermeiro também não está ali por muito tempo, e aí você vai fazendo. Até mesmo porque vocês aprendem a fazer essa avaliação. Você só não vai fazer o curativo se ele for uma ferida infectada, mas o restante são vocês que vão fazer. Né? Tem que ser de forma também legal. Para ser de forma legal, né? Você tem que registrar, né, o procedimento. Então, todo profissional, inclusive o técnico de enfermagem, que é o que mais faz procedimento, é um que mais também realiza anotação, certo? Então, vocês vão trabalhar muito anotando tudo que vocês fizerem, porque se vocês não anotar, pode ter certeza que mais na frente você vai precisar, né? E não vai ter essa anotação. Na área hospitalar, auditoria, né? Na área hospitalar, um dos meios utilizados na auditoria é a avaliação da qualidade da assistência ao paciente através da análise dos registros nos prontuários. Então, você tem que registrar, né, de forma objetiva, né? Pode ser um registro ali pequeno, breve, né? Porém tem que ser objetivo, com letra legível, com termos técnicos, sem colocar aqueles termos, né? Aquelas palavras que não tem muito peso, né? Que a gente sabe que no hospital, na área de saúde, a gente trabalha muito com termo técnico. Então, desde as primeiras aulas, né, a gente fala, estude termo técnico, certo? Uma vez por quê? Para você saber o que é que está falando ali, né? Que o médico ele vai escrever, o enfermeiro ele vai escrever em termo técnico. Para você saber, você precisa estudar a palavra. E também precisa, né, falar. Você não vai falar para o paciente não vai saber, né? Mas quando você for registrar, você coloque o máximo de termo técnico possível, certo? Então você imagina, você vai fazer um atendimento lá a um paciente, e o paciente diz que está com dor de barriga, né? Aí você vai lá e registra: paciente informou que está com dor de barriga. Vê que coisa feia. Então quem for ler, né, vai dizer: mas rapaz, esse enfermeiro aqui não sabe nem o termo técnico para dor de barriga, coisa tão simples, né, que é muito usado. Né, uma falta de ar, o paciente informou que está com falta de ar. Você vai lá e coloca aí falta de ar. Então, todo mundo sabe que falta de ar é o que? Dispneia, né? Dor de barriga, pode ser dor abdominal, né? Então também tem o objetivo de promover uma ação educativa, né? O registro, essa auditoria também. A auditoria ela não é uma coisa que é para punir o profissional, né? É para melhorar a assistência. Então, se o profissional está fazendo a auditoria, vê lá, esse enfermeiro aqui, ele não está colocando palavras aqui sem termo técnico. Aí chama ele e diz: dá mais uma estudada em termo técnico. Quando você for colocar aqui, da próxima vez você tenta melhorar aqui seu registro. Então, é uma forma de fazer educação também, né, para o profissional, né, para melhorar o registro, né, o atendimento. Diante de um problema, não se deve procurar um culpado para erros, e sim por que aconteceu.
Eu já passei por muitas auditorias, né? Todo mundo erra, né? Todo mundo às vezes esquece, né? Por falta de tempo, então realmente você não lembrou de fazer determinado registro, ou naquele procedimento você esqueceu, né, de fazer alguma coisa. Então não é para a auditoria, não serve para culpar, né? E sim porque aconteceu, que é para evitar que na próxima vez não aconteça novamente. Cabe privativamente ao enfermeiro. Quando eu digo isso, privativo, é porque é só o enfermeiro que pode realizar, né? Então, quando é função privativa, ele não pode delegar. O enfermeiro, ele delega muitas funções ali para o técnico. Ele vai dizer, ó, você faz isso, faz aquilo, mas ele sabe o que é privativo dele, e vocês também sabem o que é privativo do técnico. Nunca que eu vou chamar um técnico meu para passar uma sonda vesical. Por quê? Porque é privativo do enfermeiro, né? Não é uma função do técnico fazer, né, realizar a sonda, sim auxiliar, né, levar o material, ficar do lado do enfermeiro ali e entregando os materiais quando ele pedir, certo? Então cabe privativamente ao enfermeiro organizar, dirigir, coordenar, avaliar, prestar consultoria. Então o técnico de enfermagem, eu vejo muito técnico de enfermagem prestando consultoria. O técnico de enfermagem, a função do técnico é cuidar, né, fazer procedimento. Aí está lá o técnico de enfermagem verificando uma pressão, aí a pressão lá deu alta, aí ele já está consultando. Às vezes ele diz até o medicamento que é para o paciente tomar. Não, ele pode tirar dúvida? Pode, mas consulta não. E a consulta do enfermeiro não é uma consulta médica, é uma consulta diferente. A consulta médica é para diagnosticar. A consulta de enfermagem, né, é com relação ao cuidado, que é de nossa profissão. Também cabe privativo ao enfermeiro a auditoria. Então é privativo do enfermeiro, certo? Pode ter outros profissionais ali na comissão? Pode, né? Mas é privativo. Emissão de parecer sobre serviços de auditoria e enfermagem. Então tudo isso aqui, né, é privativo do enfermeiro. O registro, qual é o conceito do registro? É assento ou cópia em livro próprio do ato que se tenha praticado ou de documento que se tenha passado. É um documento com valor legal, né? Então por isso que é importante, né, sempre eu digo, faça a sua anotação. Quando for para o estágio, se o professor não pedir para você fazer a anotação, vai lá e diz, ó, as professoras são Josilaide e Vanessa. Aí vamos supor que Josilaide peça para você fazer um curativo ou administrar um medicamento. Se ela não pedir, né, que você realize o registro, né, peça, professora, onde é que eu vou fazer o registro, né, do procedimento que eu fiz? Então vocês aprenderam que o acadêmico ele também realiza o registro, porque foi você que realizou o procedimento, não é verdade? Então é um documento legal. Critérios para avaliação da qualidade da assistência em enfermagem. Então como é que eu vou avaliar a qualidade da assistência? Quando eu falo assistência de enfermagem, é tanto do técnico, auxiliar e do enfermeiro. Então como é que eu avalio os critérios, né? É o grau de satisfação do paciente e família com o cuidado prestado. Então eu posso lá, né, o enfermeiro, ir lá perguntar, ou então vocês, né, como é que você avalia aí meu procedimento? Isso é uma coisa, né, que você pode, né, perguntar, ou então colocar uma caixinha lá, né, para eles escrever, né. Motivação do pessoal para o trabalho, né, isso é uma forma de avaliação. Então se o pessoal está motivado, né, para trabalhar, é um sinal bom, né. O nível de absenteísmo, né? Então às vezes tem um procedimento para realizar, é para verificar sinais vitais,
de 2 em 2 horas. Que é uma coisa que vocês vão fazer muito com o paciente, sinais vitais. E às vezes ali o profissional, ele não, né, em vez de estar de 2 em 2, ele está fazendo de 4 em 4. Né? Então, tem muito profissional que faz isso, ou então repete. Né? Isso aí não pode acontecer não. O custo operacional dos serviços, então eu posso avaliar também a qualidade, né, da assistência, olhando o material que foi gasto. Né? Eu estou vendo ali que num determinado curativo, a técnica de enfermagem usou muito material, então usou o material incorreto, então vai gerar custo, então vai ser ruim. Né? Então eu posso avaliar o cuidado com o material que foi usado ali no procedimento. A distribuição equitativa das tarefas. O que quer dizer isso? Oi. Vai depender do protocolo do hospital, né? Então, se nesse hospital o protocolo lá é esse, tudo bem. Mas o curativo é realizado pelo técnico. Então, só os curativos que são infectados é que são realizados. Inclusive, é realizado pela equipe de enfermagem da CCIH. Que para controlar a infecção. Não pode ser que uma bactéria ali que está no ambiente, né? É uma bactéria resistente, então isso vai fazer com que a ferida demore para ficar boa. Então, assim, como eu falei, você vai depender também do protocolo, né, do hospital, então você vai fazer a avaliação da ferida. Então vocês sabem avaliar uma ferida, né, porque vocês aprendem. Né? E se você tiver alguma dificuldade, aí você chama o enfermeiro. Então pode ser que em determinado hospital foi visto em auditoria que técnicos de enfermagem não estavam com muita dúvida, e aí colocaram, toda vez que o enfermeiro ele passar para evoluir o paciente, ele faz o curativo. Então é tranquilo avaliar uma ferida. Né? É preciso, lógico, conhecimento, né? Tanto da ferida, né, quanto dos materiais que você vai usar. Então, se for uma ferida ali, às vezes o enfermeiro ele pega ali, tá uma ferida feia ali e tal. Quando ela já está controlada, ele passa para o técnico. Né? Uma ferida que tá limpa, né? Sem sinal de infecção. Né? Então, dá para fazer. Às vezes, muito curativo é só a limpeza, a higiene e fechar. Né? Você passa um óleo, né? Que é para acelerar o crescimento das células e pronto, e fecha. Né? Agora, quando você pega uma ferida que está necrosada, né, que está precisando de desbridamento, é uma ferida que está cheirando mal, está saindo uma secreção, isso aí tudo é o enfermeiro. Né? O técnico ele só vai fazer o curativo de ferida simples, né? Que muitas vezes, na maioria das vezes, é só limpar, lavar, né? Fazer higiene e cobrir. Né? Então serve também para avaliação a distribuição equitativa. Quer dizer o seguinte: então, na hora que o enfermeiro, a equipe, né, assume um plantão, o enfermeiro ele vai delegar as funções para os técnicos. Ele vai dizer, se eu estou com 10 técnicos, eu vou dividir meus pacientes, eu vou dividir de forma igual, equitativa, na mesma quantidade para todos os profissionais. Eu não posso dar dois pacientes para um e dar 5 para outro. Então eu vou sobrecarregar aquele que está com 5. Então, mas aí às vezes tem um paciente que requer muito cuidado. Então o mesmo paciente você vai dar banho no leite, vai ficar, né? Então isso aí, essa avaliação é feita pelo enfermeiro para que ele divida as tarefas de forma igual. A autonomia dos enfermeiros na tomada de decisão é um critério também para avaliar a assistência. Então, como a gente já falou em aulas anteriores, o técnico ele toma muita decisão durante o plantão.
uma dessas decisões que ele tomar errado pode prejudicar o paciente, e muitas decisões às vezes você tem que tomar na hora ali, principalmente se for caso de emergência, né? Às vezes o médico ele não está perto, o enfermeiro ele não está perto. Você imagina que o paciente, você está dando alimentação, o paciente ele engasgou. Então na hora ali o técnico ele tem que tomar a decisão de fazer o procedimento que aprendeu quando estava aqui na faculdade, né? Então ele sabe, ele tem que tomar na hora, já tem que estar na cabeça dele o que é que ele vai fazer, né? Porque você imagina, o paciente vai ficar lá sufocado, você vai, né, ainda chamar o enfermeiro, chamar o médico, aí o paciente, numa dessas, o paciente vai a óbito, né? O apoio administrativo na resolução de problemas. Então, quem é que dá o apoio administrativo para resolver os problemas? Alguém sabe? Então, é um critério também de avaliação da assistência o apoio administrativo para a resolução dos problemas. Então, digamos que você está com um problema no hospital, que está precisando resolver ali, mas está precisando de algum apoio administrativo, seja um material, né, seja qualquer coisa. Quem é que dá esse apoio administrativo? Não, aí o apoio administrativo, você quase chegou aí no profissional. Você não passa pela assistente social. Você vai primeiro a quem? Então, quem é o administrador do local? Primeiro é o enfermeiro ali, né? Ele está administrando ali a área dele. Cada área tem um enfermeiro, né? Emergência tem um enfermeiro, obstetrícia tem um enfermeiro, são equipes diferentes. Então, quem você vai procurar primeiro para tentar dar esse apoio administrativo? É o enfermeiro do setor, né? É o enfermeiro de plantão. Se ele não resolver, né, ele vai procurar o administrador do hospital. É o administrador que tem que dar esse apoio. Então, vamos supor, estou precisando verificar uma pressão, e aí o esfígado no manômetro, ele quebrou. E aí, como é que eu vou resolver esse problema? Quem é que vai dar esse apoio? Então, primeiro eu vou informar para o enfermeiro, né, para o enfermeiro ir atrás, né? Então, não é só a função de correr atrás, é a função do enfermeiro. Ele é o administrador ali do local. Aí ele vai atrás, né, do diretor do hospital, vai no almoxerifado, né? Então ele vai percorrer todo o setor ali para tentar resolver seu problema. E o registro? O registro, qual é a finalidade? É a continuidade do tratamento, né? A avaliação da eficiência e qualidade da instituição, certo? Então, o Hospital Português, que é o mais bem avaliado daqui do Nordeste, ele tem uma avaliação de 5 estrelas em auditoria. Então, você pegar um registro de um profissional de lá, né, é coisa de cinema. Se você colocar para um profissional que às vezes nunca trabalhou no particular, só trabalhou no SUS, porque no SUS é uma coisa que infelizmente acontece. Você às vezes trabalha como você quer, né? Então não é assim. Você pegar um registro de um profissional desse, eu já vi muitos, né? Até na hora de você fazer ali um primeiro atendimento, como é que se chama? Um acolhimento, aí você vê uma anotação, um registro de um profissional, é uma coisa mais linda. Você dá vontade de você ler, né? Tudo com termo técnico, é descrito do começo ao fim, sem pular nenhum passo, porque às vezes você está escrevendo ali, esqueceu de colocar alguma coisa, aí coloca, aí fica uma coisa desorganizada, né? Então vocês têm que aprender a registrar certinho, né? Eu vou disponibilizar alguns exemplos, né? Porque são vários procedimentos, são várias anotações. Então, serve também para ensino e pesquisa, o registro.
serve para investigação e levantamento epidemiológico. Então vamos lá, quantos pacientes foram procurar o atendimento de emergência com sintoma respiratório agudo grave? Como é que eu vou saber se eu não registrar? Né? Então quem está lá no hospital tem que fazer esse registro. Por quê? Depois alguém vai precisar, né, desses dados. Né? Para eu ter esses dados eu tenho que ir atrás de prontuário, de fichas, né, de todo esse registro. Fornece elementos para auditoria e é um respaldo legal. O objetivo principal do registro é manter uma perfeita comunicação entre os membros da equipe de saúde de maneira a garantir adequada assistência para toda a equipe. Então, aspectos éticos legais, então a gente já viu na aula anterior, né? Existe o direito do paciente e da comunidade, então é direito dele ter o registro no prontuário, certo? Então ele pode cobrar, e mesmo se ele não cobrar, é direito dele, certo? E é dever dos profissionais que prestam assistência ao paciente. Então, se determinado enfermeiro não realiza, né, então ele está tirando esse direito do paciente e está deixando de fazer o seu trabalho, porque é seu trabalho registrar, né, sua função. Então, continuando nos aspectos éticos, então temos o artigo 150 do Código Civil, né, que ele diz o seguinte: aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou por imprudência, violar o direito ou causar a outrem, ficará obrigado a reparar o dano. Olha aí. Um motivo bem meio que forçado para você fazer, né? Porque vá que no local que você administrou determinado medicamento fez um abscesso. E aí o paciente vai e entra lá na justiça para o profissional reparar o dano. E aí? Aí o advogado vai achar esse artigo aqui do Código de Defesa, do Código Civil. Você pode sim ser prejudicado, né? Por falta, às vezes, de uma anotação, né? Porque muitas coisas que acontecem no paciente, muitas vezes não é culpa do enfermeiro. Então, você administrou um medicamento, causou um dano. Vocês viram lá em farmacologia, né, que muitos medicamentos existem os efeitos colaterais e os adversos. Então, muitas vezes é causado pelo medicamento e não pela administração do medicamento. Mas aí você deixou de registrar, né, você não tem como se defender, tá bom? Aí um exemplo aqui que ele colocou: se houver danos ao paciente resultante das anotações de enfermagem no prontuário, o mesmo poderá exigir reparação e o profissional responsável deve indenizá-lo dos prejuízos. Então, se precisar de algum tratamento, quem vai pagar é o profissional que prestou assistência. Ah, professor, mas eu nunca vi isso. Não, às vezes você pega um paciente que ele sabe os direitos dele, né? Então, muitas vezes você vai estar no plantão que o seu paciente é um enfermeiro, né? É um médico, e ele sabe, muitas vezes, o que está acontecendo com ele ali, quais são os direitos. Então, esses pacientes, eles vão, pode ter certeza, que eles vão correr atrás. E no artigo 299 do Código Penal, é crime omitir em documento público ou particular declaração que dele deveria ser escrita com o fim de prejudicar direito, criar obrigação, alterar a verdade sobre o fato juridicamente. Então, um exemplo: anotação deliberadamente incorreta ou incompleta pode caracterizar tal crime. Então, é um crime de quê? Omissão de informação, certo? Então, mais uma vez,
né, eu vou dizer, ó, tem enfermeiro que vai dizer, ó, técnico de enfermagem não faz anotação em prontuário do paciente. Né? Deixa ele falar o que ele quiser, às vezes ele não sabe nem o que está falando, né? Como eu já vi muitos. E vai também ter enfermeiro que vai dizer assim, ó, o técnico de enfermagem ele faz sim evolução de enfermagem, certo? Então assim, quem é que está falando, professor, a verdade? É o senhor ou é a enfermeira lá do estágio, do plantão? Então a gente está aqui para isso, para estudar e para mostrar para o aluno o que é correto e o que é incorreto. E cabe também a ele tirar dúvida enquanto aluno, porque quando estiver trabalhando não tem mais essa parte de você ser aluno, de você ainda, né, tá aprendendo. Então tem que ter muito cuidado, né, quando você estiver lá com o paciente, né, no hospital, no posto de saúde, seja lá em qualquer lugar, até em casa mesmo. Então o prontuário é instrumento legal, pode atestar pela documentação de dados, a qualidade da assistência prestada durante todo o tratamento. Representa testemunho documental na defesa legal de todo o pessoal que prestou assistência ao paciente. Então, o prontuário, ele não serve só para o paciente, ele serve também para o profissional. Então, está ali tudo que você fez com o paciente. Então, se alguém colocar na justiça alguma coisa, então o seu respaldo legal é o prontuário do próprio paciente. Se você anota, faz a anotação, né? Porque se você não fizer anotação, meu amigo, como é que você vai se defender? A visão atual. Com a necessidade dos hospitais se organizarem como empresa, sobre a pena de não sobreviverem no mercado, foi exigido do profissional de saúde, além de nível de qualidade dos serviços prestados ao paciente, a sua avaliação e visão econômica deste. Né? Então, principalmente em hospital particular, tem muito isso. Então, tem muito ex-aluno, né, da gente aqui que está trabalhando no hospital particular. Né? Então, vocês vão pegar muito, porque assim, hospital público, se ele depende também, se ele tiver um administrador bom, né, então ele vai cobrar também isso aqui, né, que às vezes depende até da pessoa, né, não é nem porque é público ou privado. Então, se você pega realmente um profissional ali que ele sabe, né, qual é o seu dever, qual é a sua função, ele vai fazer tudo direitinho e vai cobrar, né, da sua equipe também, né? Então, muitas vezes o técnico, né, ele tem muita picuinha às vezes com o enfermeiro, porque tem enfermeiro que cobra, né? Ele é enfermeiro chato, poxa, hoje é plantão de Kessa, o Kessa é chato, meu Deus do céu, aí só porque ele cobra, né, faz tudo certinho, porque ele sabe qual é o dever dele, o direito, né? Porque vai ter enfermeiro que não está nem aí não, ele vai sentar lá, vai ficar no WhatsApp, né, batendo papo, né, vai dar uma olhadinha ali de vez em quando e não vai cobrar não, você que faça seu trabalho. Aí esses aí, a maioria gosta, né, que deixa você à vontade, né, mas em compensação, se você precisar dele, pode ter certeza que ele é o primeiro a tirar o pé, né, ele vai dizer, oxe, isso aí eu não tenho nada a ver não, né? Então tem que ter muito cuidado. Todos os procedimentos e ações de enfermagem geram custos e o principal meio de assegurar o recebimento do valor gasto durante a assistência, evitando glosas, né, que é desvio ou perda, é a realização adequada das anotações de enfermagem. Então a gente já comentou em aulas anteriores, a gente sabe que infelizmente tem profissionais que fazem, né, esses desvios de materiais, às vezes para vender, né, para outras pessoas, né, ou às vezes até com uma intenção assim, digamos que boa, né, para dar a uma pessoa que está precisando, né. Eu me lembro uma vez que tem um agente de saúde que ele trabalha lá no hospital em Recife, e aí a gente estava com dificuldade de material, aí ela
Ele quer, eu vou trazer do hospital do trabalho. Eu digo, não traga não. Não traga não, que isso não é correto não. Então, se aqui está faltando, é para a secretaria daqui, a prefeitura, ela comprar o material. Não é para você tirar de um lugar, né? Porque isso aí é desvio, né? Então, isso aí vai gerar custo para o hospital que você está trabalhando, né? E depois, se tiver uma auditoria, como é que você vai se respaldar? Você vai dizer o quê? Ah, porque eu tenho uma pessoa lá perto de casa que estava precisando. Mas isso aí não é desculpa não. Alguém quer falar? Na medida em que os pacientes recebem alta, as ordens de produção médica são encerradas e seus valores são lançados em folhas de custo, que totalizando mensalmente constituem planilha de custo mensal do hospital. Então, um bom administrador, ele sempre vai ter essa planilha de custo, né, com ele. Chegar no hospital e vai dizer assim, ó, por mês quanto é que tu gasta com curativo. Ele vai pegar a planilha e vai mostrar, eu gasto aqui, ó. Isso aqui eu gasto, tem mês, ele pode até fazer um gráfico, tem mês que eu gasto mais, tem mês que eu gasto menos, mas todo o meu gasto ele vai estar nessa planilha. A administração hospitalar enfrenta dificuldades no controle de gastos, proveniente dos cuidados prestados ao paciente e registrados no prontuário, para comprovação junto às instituições pagadoras. Então, é como se fosse assim uma comprovação, né, que você está gastando, né, está vindo aquele dinheiro que você está gastando. Você vai comprovar fazendo a administração dos gastos. Os gastos devem ser compatíveis àqueles referidos na prescrição médica. Então, o médico lá, vamos supor, eu gastei na internação com o meu paciente R$5.000 durante 2 dias. E aí, o médico ele prescreveu 5 dipirona, né, intravenoso. E aí, na minha planilha, eu vou colocar essas 5 dipirona. Vou colocar todo, porque o administrador hospitalar ele tem o custo. Então, por exemplo, quanto é que ele compra a dipirona? Ele vai ter lá o valor, né? E na hora de você colocar na planilha lá, vamos supor que uma dipirona ali intravenoso seja R$2, né? Então, se o médico prescreveu 5, então ele gastou quanto? R$10, né? Mas ali, quando você pegar dentro dos R$5.000, né, ele em vez de colocar 5, ele administrou 10. Ô professor, mas pode acontecer, o médico ele prescreveu 5, mas aí o paciente, né, ele não estava se sentindo bem, e aí durante o internamento a gente foi administrando. Sim, mas aí tem que estar registrado para comprovar, né, porque essa planilha de custo vai ser feita em cima da auditoria, em cima do que está anotado no prontuário. E vamos supor também que o médico ele prescreveu 5, né, 5 de pirona, você só administrou 2. Assim, o paciente estava tão bem, aqui aí sobrou 3. Aí essas 3, em vez de você devolver, mas eu vou botar na planilha de custo dele aqui, como se tivesse, o médico prescreveu, e essas 3 aqui eu vou levar para minha vizinha lá que está precisando. Isso aí é crime, né? Isso aí é roubo, desvio, glosa, né? E também você não pode anotar como se tivesse administrado as 5 e só administrando 2, né? É um registro inverídico, né? Os gastos devem ser compatíveis, né, com a prescrição, pelo mesmo direito, pelo prontuário do paciente, e os preços devem ser cobrados de acordo com a tabela estabelecida contratualmente. Então, se for não, ambos os hospitais, seja público ou privado, eles fazem compras através de licitação, né? Tem a licitação pública e tem a licitação particular. O particular pode fazer compra direto, mas eles procuram fazer através de licitação, fazendo um contrato. Geralmente o contrato é anual, né, de no mínimo 1 ano. E aí aquele valor vai ficar, né,
registrado lá nesse contrato, vou vender dipirona a R$2 durante um ano. Então é um acordo entre o órgão e a empresa. O convênio só paga os procedimentos mediante prescrição médica, né? Então, só com a prescrição tem que ficar anexada no prontuário do paciente, né? Para você saber para você se respaldar, né? Procedimentos sem prescrição médica executados pela enfermagem e que repercutiram em prejuízos para o hospital. Então, alguns exemplos: curativo pequenos, médios e grandes. Então, assim, quem faz prescrição de curativo é o médico ou o enfermeiro? O médico ele pode até prescrever, né? Mas o cuidado é realizado pela enfermagem, né? Então, às vezes ali o paciente durante a internação ele sofreu um acidente e aí vai precisar de um curativo, né? E aí não tem nada de prescrição ali no prontuário dele dizendo que ele precisou desse curativo. Como é que ele vai comprovar que teve gasto com curativo se não teve a prescrição nem do enfermeiro nem do médico, né? Então tem que ter. Aí vai gerar o quê? Vai gerar custo e prejuízo, né? Se você não tiver essa prescrição. Salinização de catéter, higiene oral utilizando Cepacol, aspiração de secreções oroendotraqueais, a glicemia capilar, punção venosa, né? Às vezes você olha assim, mas é material tão pouco que você usa, que não vai fazer falta para o hospital, mas aí você lembra que são vários procedimentos durante o plantão. Então são quantas glicemias por dia que você faz, né? Professor, mas como é que eu vou saber o custo de uma fitinha daquela? Eu sei o custo do potinho, de 50, né? Quem tem que saber isso na hora é o administrador, quando ele vai fazer a contabilização. Ele vai ver na sua anotação ali, foi feito, foi realizado glicemia capilar. Então ele sabe que você utilizou uma fitinha. Às vezes uma fitinha dá errada, você usa duas, então você tem que colocar lá, foi realizado glicemia capilar, né? Utilizado duas fitas para teste, pois uma deu erro, então você justifica, tá bom? Então como registrar, né? Segundo o Corém, o registro deve ser claro, objetivo, com precisão de dados, utilização de letra legível, sem rasura, identificação do autor, com carimbo e assinatura, e constar no impresso os dados do cliente com a data e a hora, né, do procedimento. Então tem que ser dessa forma, o registro bem realizado, né? Vamos dar uma pausa agora. Intervalozinho. Pronto, intervalo aí para tomar um cafezinho. Depois a gente volta. Bom, tá todo mundo aí? Vamos lá. Às vezes o pessoal tá... Pronto, então vamos lá para terminar logo. Quase terminando essa aula. Então, como deve registrar, né? Então, tem que ser, o registro deve conter subsídios que permitam a continuidade do planejamento dos cuidados de enfermagem. Então, não pode faltar nada, né? Porque seu colega ali vai precisar de todos os dados, né, que você fez o seu procedimento. Permitir e favorecer a inclusão de elementos administrativos e clínicos para auditoria. Então, muitas vezes tem alguma ficha ali que você pode anexar ao seu registro, né? E a gente viu algumas dessas fichas lá em clínica aberta, né? Então tem várias fichas. A gente vai trabalhar muito com essas fichas lá no laboratório, na minha disciplina. Então acho que foi eu que dei clínica cirúrgica, né? A gente também trabalhou com algumas fichas.
Deve também fazer parte do prontuário do paciente, servir de fonte de dados para um processo administrativo de caráter legal, de ensino e de pesquisa. E aqui ele fala um pouco sobre a evolução de enfermagem. Eu vou falar, mas só para vocês terem ideia, porque não é uma coisa do técnico e sim do enfermeiro. Mas as etapas devem ser da seguinte forma. Então tem que conter hora em todo o registro. Deve ser iniciado pela data e pelo horário que você realizou o procedimento, né? Então tem que ter a hora, onde e como o paciente foi encontrado, com quem, a descrição dos equipamentos, se ele estava com soro, respirador, sonda, algum monitor, né? Para ter aquele gasto operacional contabilizado também. O nível de consciência, então vocês vão aprender como é que mensura o nível de consciência, mas é uma função privativa do enfermeiro, a não ser que seja uma emergência, né? Então você como equipe ali, você tem como avaliar o nível de consciência para poder também fazer esses determinados procedimentos. Então vou dar um exemplo. O técnico de enfermagem do SAMU, quando ele recebe uma chamada, aí ele vai a ambulância básica, o suporte básico de vida, o condutor e o técnico. Quando chega lá, o técnico, o condutor não vai saber fazer isso. Aí o condutor já está dizendo, ele só vai para conduzir a ambulância e para auxiliar em determinados procedimentos, como, por exemplo, colocar o paciente na maca, né? Colocar ele na ambulância, sinalizar o local, né? Então, se você vê algum condutor colocando soro, então ele está fazendo uma profissão que não é dele, né? A não ser que ele seja condutor e técnico, aí sim ele pode, né? Colocar um soro, administrar um medicamento, mas é função do técnico de enfermagem, não do condutor. Procedimentos realizados como banho, higiene oral, troca de fralda, punção venosa. Continuando, aí o exame físico, né? Vai desde pele, mucosa, a coloração, hidratação, membros superiores e inferiores, os sons cardíacos e pulmonares, eliminações vesicais, né? Urina e de intestino, que são as fezes, a coloração, aspecto e qualidade, os sinais vitais, né? A categoria, assinatura e a rúbrica. Então vocês podem ver que a evolução é uma coisa bem mais detalhada, né, do que a anotação de enfermagem. Por isso tem que ser sempre realizada só pelo enfermeiro, tá? Foi. Isso. Isso, exatamente. Então, assim, quando o enfermeiro está realizando a evolução, ele pode pedir apoio ao técnico de enfermagem, né? Aí o técnico vai realizar a mensuração dos sinais vitais, vai mencionar o oxigênio, né? Vai colocar lá no dedinho aquele aparelho, né? E aí vai ser tudo anotado na evolução. E aí na evolução já pode ter o gasto operacional da evolução, né? Que tem que ser anotado. Então foi realizado ali a glicose, a glicemia capilar, então você gastou, né? A utilização e gastos com procedimentos foi exatamente.
Ele vai precisar de todos esses dados. Então é uma coisa que o enfermeiro ele pode ver, pode sim. Então, mas ele pede o apoio aos técnicos. Então, geralmente de manhã, quando os técnicos acordam, quando os técnicos acordam, uma das primeiras coisas que eles fazem é isso, verificar sinais vitais. Porque durante a noite ali o paciente ele pode ficar descompensado. E o enfermeiro ele precisa avaliar, se foi uma evolução para ruim ou foi uma evolução para bom. Então a utilização de gastroprocedimentos de nebulização, micronebulização, nutrição enteral e parenteral, oximetria de pulso, monitorização cardíaca, instalação de respiradores, oxigenoterapia, bomba de infusão, e são vários gastos, cada procedimento tem um gasto e precisa ser contabilizado no prontuário. Continuando no gasto operacional, a falta de cobrança de materiais fracionados utilizados no cuidado do paciente. Então é aquela questão da fitinha, que muitas vezes os profissionais não colocam, aí vai gerar custo, e vai ter um problema no futuro para contabilizar. Então vai dar mais problema aí para a administração, como é que ele vai dizer que ele gastou um determinado material se o enfermeiro não colocou lá. Então tem alguns materiais que às vezes não dá nem para você mensurar. Então, por exemplo, como é que eu vou mensurar a utilização do álcool A70? É uma coisa que dá gasto, muito gasto. E não tem como você mensurar. Eu usei 1 ml de álcool, eu usei 0,2 ml de álcool. Então as pomadas também, como o hipoglós, que é usado muito para assadura, tem muito paciente ali que usa fralda, tanto pediátrico quanto geriátrico, o óleo mineral, o PVPI, a lidocaína, a colagenase. Então você tem como mensurar, colocar lá, foi realizado com determinado material, mas você não dá para dizer a quantidade. Aí quando o administrador for contabilizar, ele vai saber que você usou, e determinado paciente está usando ali esses materiais. Então ele vai saber como informar esse gasto, mas tem que ser colocado. Então, por exemplo, curativo. Então sempre eu vou dar o exemplo de curativo, porque é onde se tem um maior gasto. E é ruim dos profissionais colocar justamente por conta disso. Como é que tu vai colocar lá a quantidade de colagenase que tu usou? Mas se tu não colocar, sim. Não. Quando ela está quando está necrosado, infeccionado não. Infeccionado você vai colocar pomadas que são antibacterianas. Então a sulfadiazina de prata, aí ela combate a infecção. Mas a colagenase, não. Óleo de girassol é outra coisa. Então você primeiro vai ter que saber avaliar. Qual é a função do óleo de girassol? Qual é a função do óleo de girassol? Hidratar e acelerar o crescimento da célula. Então vai fechar mais rápido. Porém, se ela tiver infeccionada, você vai usar a sulfadiazina de prata. Porque a sulfadiazina de prata ela vai combater as bactérias que estão ali. E a colagenase ela só serve para tecido necrosado, porque a função da colagenase é justamente fazer o contrário do óleo de girassol, do óleo mineral. O óleo ele acelera o crescimento, a colagenase não, ele vai matar as células. Então teve muito paciente que foi para o meu posto procurar, até de outra área. Eu estou com um paciente que já faz tempo e a ferida não quer fechar, o curativo ele está limpo,
mas aí quando eu vou pedir para ver qual é o material que está usando colagenase. Não, porque foi o médico que prescreveu, aí tem que ficar usando. Não, tem um determinado momento que você vai parar de usar, porque se você não parar de usar, nunca vai fechar. Porque a célula passa ali 24 horas nascendo ali, né? E aí você, quando vai fazer o curativo, tu mata. Como é que vai fechar? Aí só vai usar esse tipo de material quando há necessidade de desbridamento. Então o técnico de enfermagem, por conta própria, ele não pode usar colagenase. Então tem que ter uma avaliação mais detalhada, porque às vezes, se você não saber usar direito, você vai prejudicar a sua ferida, né? Então nesses casos, né, estava sendo prejudicado, porque a colagenase já tinha feito a função dela, só que a pessoa que estava fazendo o curativo não parou de usar. Da mesma forma é ferida infeccionada. Então você usa ali algum antibiótico via oral e a sulfadiazina de prata, que é uso local, né? Mas aí com o tempo você vai conseguir combater aquela infecção. Então você tem que parar. Ah, mas professor, tem gente que diz que coloca que é para no outro dia, quando você for trocar, a gás não colar na pele. Porque muitas vezes, de um dia para o outro, né? Às vezes você só faz uma vez durante 24 horas a troca do curativo e aí ela fica ressecada. Então tu vai ver no outro dia, quando tu vai tirar, tá aquela coisa grudada. E às vezes quando tu puxa ali ainda sai um pouquinho de sangue. Então isso aí não é bom. Então a pessoa que está fazendo curativo não está deixando a ferida, como se diz, úmida. Então tem que deixar úmido. Então, tem que usar óleo, que o óleo ele vai fazer com que hidrate a pele, que no outro dia quando tu vai tirar não precise que não grude ali, né, a gás na ferida. E tu pode usar o soro fisiológico, tu pode deixar um pouco úmido ali, né, porque a umidade vai fazer com que as células se multipliquem mais rápido também. No outro dia quando for trocar, não tem essa dificuldade. Então o curativo é uma função que requer muito conhecimento da pessoa que está realizando. Então eu costumo dizer, curativo diz muito sobre o enfermeiro que está realizando. É a cara do enfermeiro curativo. Não, às vezes, exatamente, às vezes não é culpa. Mas aí é culpa. A culpa do enfermeiro, isso aí. Ele está muito infectado. Mas aí é culpa, sabe o que eu digo que é culpa? A infecção hospitalar, né? Como é que a pessoa, o paciente, ele pega? Ele vai com um problema e pega a infecção lá. É culpa dele, do paciente, porque ele pegou a infecção? Pronto, aí eu não digo assim, diabetes descompensada, aí não é culpa da enfermagem, realmente. Então, quem tem de problema de diabetes, então a ferida ela demora para cicatrizar. E aí requer intervenção médica. O médico controlar a diabetes, porque se ele não controlar a diabetes, a ferida nunca vai fechar. Então, é uma coisa que a gente sempre, né, tem o maior cuidado possível em diabetes, principalmente no membro inferior, onde tem menos oxigenação, é a questão da ferida, porque se abrir uma ferida no diabético para fechar, se for um diabético descompensado, né, geralmente às vezes precisa até amputar o membro, né, porque o paciente ele não está conseguindo ali com a medicação controlar a diabetes. E aí quando se abre uma ferida no hospital, aí vem aquela questão de infecção hospitalar. Então, se os profissionais não tiverem, né, higiene correta, se os profissionais não usar equipamentos, cada procedimento, né, às vezes o paciente, o profissional
realiza um procedimento, com a mesma luva, vai mexer com o outro paciente, então vai levar a bactéria de um para o outro. Então isso aí não é culpa da pessoa que está internada, é culpa do profissional, né? Mas aí vocês precisam, né, estudar bastante a questão do curativo, né? Mas lembrando que curativo, se a ferida estiver infeccionada, necrosada, ou então tiver alguma dúvida ali, então você vai ter que chamar quem? O enfermeiro. Aí é o enfermeiro que vai realizar o curativo. Então muitos pacientes chegam aqui no posto, eles procuram primeiro de yoga, né, que é a minha técnica. Aí muitas vezes de yoga ela vai me procurar, diz que a ferida está assim, assim, assim. Eu digo, não, deixa que eu vou, ou então mando quando o paciente vier, me chama, que eu faço. Quando eu vejo que a ferida está controlada, está bem limpinha, é só a questão ali do finalzinho, aí eu deixo só com ela, né? Mas geralmente ela me chama, eu peço, vamos dar uma olhadinha aqui. Ou então quando vai para a residência, ela tira uma foto, olha, Tess, dá uma olhadinha aqui, o que é que eu faço aqui? Quando eu vejo que está infeccionada, aí eu pego para mim. Eu digo a ela, quando estiver infeccionado, que ela sabe identificar, aí você passa o caso para mim. Isso. Semana passada eu peguei uma paciente que ela estava com uma adolescente, estava com problema de infecção urinária. E aí ela estava se automedicando. E aí eu perguntei a ela qual foi o medicamento que ela estava usando. Ela mostrou, ela estava usando o ciprofloxacin, mas só que ela estava tomando um comprimido por dia. Aí eu expliquei a ela, que muitas vezes o paciente não sabe. Ele vai na farmácia, né, ele tem os sintomas, ele vai se consultar com um vendedor, muitas vezes. Ele vai dizer ali, eu estou com isso, tem algum medicamento? Aí o vendedor querendo vender, né, lógico. Aí tem a maioria das farmácias vende sem receita, sem a prescrição médica. E aí, né, vende e a pessoa fica tomando em casa, né, e fica se prejudicando, às vezes nem sabe, né? Então nesse caso aí ela estava se prejudicando. Então ela estava dando resistência à própria bactéria. Exato. Pronto, foi outro caso foi hoje. Eu estava no posto e aí chegou uma paciente para eu administrar um anti-inflamatório. Ela estava sentindo dor no joelho. E aí a gente tem que pedir, lógico, a receita, né? Porque muitas vezes, como eu falo, o paciente ele vai às vezes sem receita. Então sem receita a gente não deve administrar nenhum medicamento, certo? O paciente diz, eu perdi, então vai ter que voltar no médico para pedir a receita de novo. Então quem administra sem receita, né, tá pecando um pouco aí, está fazendo trabalho errado. Então quando eu terminei de administrar, aí que eu peguei a caixa e fui jogar, ela disse, não jogue não, que eu vou levar para minha vizinha. Eu digo, olha, você pode até levar, mas ela tem que passar no médico, para o médico prescrever. Então, se ela for para um lugar para um enfermeiro administrar, ele vai pedir a receita. Se não tiver receita, ele não vai administrar. Mas a gente sabe que tem vários enfermeiros, né, que infelizmente não pedem, né, a receita. E tem muitos pacientes que, por exemplo, tem minha vizinha que toma, ela tem receita, aí porque eu estou sentindo o mesmo sintoma ou quase o sintoma parecido, eu vou tomar. Então, isso é uma coisa muito errada a questão do paciente, né? Então é culpa dele. Então cabe a gente informar ele, né? Informar os riscos que ele tá tendo e informar como deve proceder, né, corretamente.
E para concluir essa aula, né, todos os procedimentos e ações da equipe de enfermagem e médica geram um custo e o principal meio de assegurar o recebimento do valor gasto da assistência de enfermagem prestada, evitando glosas e a realização de anotação de enfermagem precisas, claras, objetivas, completas e abrangentes, sendo estas imprescindíveis e de grande valor para o hospital e também para o profissional. Além disso, constitui um amparo legal do profissional que a executou. Então, na internet tem vários, eu tenho um slide aqui de emergência que tem vários exemplos, vários tipos de anotações. Vocês podem em casa pesquisar, certo? Sobre anotação, exemplos de anotações de enfermagem, né? Para cada procedimento, como é que você deve realizar, né, essa anotação, para quando for para o estágio, né, e o professor pedir, né, porque tem professor que pede, eu mesmo peço, né, que o aluno ele faça o procedimento, faça a anotação, e a anotação é uma forma da gente também avaliar, né, o aluno. Então vocês em casa aí pesquisem, né, eu posso até colocar na prova para vocês realizar uma anotação, né? Então vocês precisam saber como realizar, né? E como eu falei, termos técnicos que sejam, né, a anotação seja objetiva, né, e que deva conter tudo que você utilizou para você fazer o seu procedimento ou prestar algum determinado cuidado ao paciente. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta, dúvida? A aula de hoje terminou, tá bom? Aí a próxima aula vai ser terça-feira, né? Terça não é feriado de nada. Mês que vem, ainda é esse mês, dia 30, tá bom? Então dia 30 a gente continua as nossas aulas e a data da prova é no último dia. Então vocês vão estudando, dia 7, né? Vai ser na outra terça. De terça-feira a outra. Só fora de hoje só falta 4, né? Oi. Olha, a próxima aula só falta 4. Aí vai ser terça e quinta. E terça e quinta. Dia 7 é quinta, né? Dia 7 é quinta. Terça. Na terça mesmo. Eu coloquei a data errada aqui no cronograma. Só falta 4 dias. Então falta... Por causa do feriado, eu tinha colocado o feriado aqui. Dia 9, né? Pronto, vai ter a próxima terça e quinta. E na outra semana, terça e quinta. Bota o quê? Não, eu vou colocar de um dia para o outro. Eu não vou dar mais do que um dia não. Eu vou botar de um dia para o outro, para você responder de um dia para o outro. O resultado já sai automático, depois que tu... É igual a essa atividade que eu fiz, você já sabe da nota. Aí você fez a prova, né? Aí ele já quando eu corrijo, ele já gera a nota. Aí você, quando você quiser ver, você vai lá no portal e vê a nota. E